Olá pessoal, professor Ricardo aqui, dando continuidade às nossas aulas sobre história contemporânea. Falávamos então da Guerra Fria. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a derrota dos nazistas, Estados Unidos e União Soviética passaram então a disputar a hegemonia mundial. Lembrando que Estados Unidos e União Soviética estiveram do mesmo lado na Segunda Guerra, que foi contra, né, junto com os aliados, junto com a Inglaterra, com a França, para combater os nazistas e os fascistas de maneira geral, né? Terminada a guerra, acabou a amizade. Quer dizer, a amizade nunca existiu, mas enfim. Acabou a Segunda Guerra, acabou também a aliança entre americanos e soviéticos e passam a um processo que foi chamado de Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Não tem nada a ver com o ambiente glacial que possa ter acontecido confrontos, não tem nada a ver com isso. Guerra Fria porque não foi um confronto direto entre soviéticos e americanos. Guerra Fria porque não foi uma guerra em que Estados Unidos e União Soviética tivessem se confrontado diretamente, assumidamente, declaradamente, né? E como é que se guerria então se não é assim? Ora, tanto os soviéticos passaram a investir em inimigos, em países menores, inimigos dos Estados Unidos, e os Estados Unidos fizeram a mesma coisa, passaram a investir em países menores, inimigos da União Soviética. Então, por exemplo, os Estados Unidos investiram no Afeganistão, porque o Afeganistão travava uma guerra contra a União Soviética. Os soviéticos, por exemplo, investiram no Vietnã, nos vietnamitas, para combater os americanos que estavam ali. Isso também acontece na Coreia, isso também acontece em Cuba, isso acontece em vários países da África, isso acontece em vários lugares do mundo, essa manifestação da Guerra Fria. E isso acontece também na América do Sul. Na América do Sul, o Brasil, como exemplo, mas também na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no Chile. As ditaduras militares que aconteceram no Brasil nas décadas de 60, 70, que foram terminar na década de 80, foram todas orquestradas pelos Estados Unidos. Porque foi uma maneira de garantir que a América do Sul não se voltasse contra o imperialismo americano. Foi uma maneira de garantir que as forças socialistas que existiam nesses países, que nem eram tão significativas, mas enfim, que existiam, que elas não pudessem tomar o poder para que os americanos não corressem o risco de perder o Brasil e a América Latina como seu quintal, como a sua área de influência. Não é que os americanos estavam preocupados com o futuro de uma possível ditadura comunista. Não, claro que não. Até porque eles implementaram ditaduras sanguinárias, né? Talvez a pior de todas tenha sido no Chile, com Pinochet. Mas no Brasil também não foi branda, na Argentina não foi branda. Enfim, foram ditaduras sangrentas, covardes, né, que perseguiram, que torturaram, que censuraram, corruptas, né, que superfaturaram obras megalomaníacas, né, gigantescas, algumas completamente sem propósito, que ficaram até inacabadas, enfim, outras que acabaram, mas que foram superfaturadas, supervalorizadas, enfim. O fato importante para a gente dizer nesse momento é que a participação do Brasil, sobretudo, da América do Sul, na Guerra Fria, foi a partir das ditaduras militares que nós sofremos. Então, cada morte sofrida pelas ditaduras, infringidas pelas ditaduras sul-americanas, podemos colocar na conta da Guerra Fria, porque os militares sul-americanos estavam a serviço dos Estados Unidos, podemos dizer dessa maneira. Os militares brasileiros, argentinos, uruguaios, paraguaios, chilenos, estavam a serviço dos Estados Unidos, estavam agindo sob interesse dos Estados Unidos. Podia haver algum interesse local, claro que sempre tem um interesse local, um pessoal, de um grupo político, enfim, claro que tem. Né? Muita gente se beneficiou, sobretudo setores da burguesia sul-americana, brasileira, se beneficiou dessa Guerra Fria, se beneficiou dessas ditaduras. Mas não era uma questão ideológica, era uma questão de mercado. Tanto que nós nem devemos dizer que foi um golpe militar que o Brasil sofreu, foi um golpe civil-militar. Porque setores da burguesia, do empresariado brasileiro,
participou ativamente desse golpe. Também das igrejas, sobretudo a Igreja Católica naquela época, né? Claro que da Igreja Católica também veio resistência, com padres, com freiras, com os fiéis. Alguns se opuseram à ditadura, mas a instituição igreja ela foi favorável e até uma das forças que alimentou o medo aos comunistas, consequentemente o apoio aos militares golpistas de 1964. Bom, voltando a falar do geral da Guerra Fria, nós tivemos então, ao longo de décadas, essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética, essa disputa indireta, né? Eu citei aqui Guerra do Vietnã, é um bom exemplo, Guerra no Afeganistão, entre União Soviética e Afeganistão, as ditaduras militares no Brasil, a crise dos mísseis em Cuba. A União Soviética tentou enviar mísseis nucleares, mísseis intercontinentais, para serem instalados em Cuba. Cuba é vizinho dos Estados Unidos, então aquilo foi tido como uma quase declaração de guerra. E por muito pouco que essa crise dos mísseis em Cuba não se torna de fato uma terceira guerra mundial. Por muito pouco. Felizmente não chegou a tanto, né? Os soviéticos recuaram, não implantaram os mísseis lá em Cuba, né? Mas é importante que se diga que sobre Cuba, até hoje, sob o governo socialista, Cuba passou a sofrer as sanções do governo americano. Então Cuba, há muitas décadas, que a ilha de Cuba, né, um conjunto de ilhas, um arquipélago, enfim, que Cuba não tem livre comércio com o resto do mundo. Que todo o comércio feito com Cuba, tanto que eles vendem como eles compram, tem que passar pela autorização dos americanos. Sim, dos americanos, né? Não é nem da ONU, não, é dos americanos mesmo. É o chamado embargo americano. Então, muito do que Cuba não se desenvolveu ao longo dessas décadas, e que hoje os fãs do capitalismo ficam dizendo que Cuba é subdesenvolvida, isso e aquilo, mas muito desse subdesenvolvimento se deu a esse boicote, a esse embargo econômico, que Cuba não podia comercializar com outros países aquilo que produzia, né? E nem tão pouco podia comprar com muita facilidade, pode comprar com muita facilidade aquilo que precisa. E mesmo assim, se tornou um país onde erradicou-se o analfabetismo, onde a saúde pública é de primeiro mundo, tanto que nós vimos médicos cubanos viajando o mundo inteiro tratando das pessoas, sobretudo agora nessa crise do coronavírus, né? Então, saúde e educação são duas áreas que pouquíssimos países do mundo têm a qualidade que Cuba tem. Agora, em outros fatores, sobretudo de mercado, realmente o povo cubano passa por dificuldades. Mas eu lembro que Cuba vive um cerco feito pelos americanos ao longo de décadas. Isso vem desde a Guerra Fria. Por isso que ela não se desenvolve tanto que poderia se desenvolver. Não dá para colocar a culpa na conta do socialismo por conta disso. Tem que colocar a culpa na conta do capitalismo americano, do imperialismo americano, que tenta estrangular a pequenina ilha de Cuba com medo do exemplo que ela possa dar enquanto um país socialista. Muito bem. O fato que ao longo das décadas do século XX, a corrida armamentista e a corrida espacial entre União Soviética e Estados Unidos vai apontando cada vez mais para um enfraquecimento da União Soviética, sobretudo porque começa a haver todo um questionamento pela falta de liberdade, pela falta de democracia. Os ideais capitalistas começam a influenciar parte da população soviética. E com Mikhail Gorbachev, no final dos anos 80, ele começa a promover duas políticas, a Glasnost e a Perestroika, que foram políticas de reabertura da União Soviética, de uma redemocratização, que na verdade era uma espécie de entrega da União Soviética para esse mundo capitalista. Passou pela queda do Muro de Berlim e, por fim, acabou se extinguindo a própria União das Repúblicas Soviéticas. Com isso, estava praticamente decretado que a Guerra Fria tinha terminado, lá no começo dos anos 80, dos anos 90, 1992, acaba-se a União Soviética, acaba-se o sonho de um mundo socialista unificado, pelo menos
bom, não se tem noção de como se possa construir algo parecido com o que foi a União Soviética. Nada, não estamos a anos-luz de algo assim, novamente, né? Apesar de alguns fanáticos enxergarem comunismo em todo lugar, né? Isso não existe, é um fantasma. É um fantasma, não há uma ameaça real, né? Não há um risco real. Os Estados Unidos, então, passam a assumir uma liderança mundial, uma hegemonia mundial cada vez mais acentuada, né? Começa a levar seus produtos, começa não, ela intensifica, já tinha começado, mas ela intensifica esse mercado global, esse mercado mundial, esse processo de globalização do capitalismo, de levar o capitalismo para todo o planeta, o modelo de sociedade consumista capitalista liderado pelo imperialismo americano. Claro que não é, quando eu falo uma hegemonia, não quer dizer que ele é o único, quer dizer que ele é o mais influente, mas não é o único. Claro que capitalistas do mundo inteiro passam a disputar os seus mercados, passam a disputar territórios. Não é à toa que hoje o principal adversário dos Estados Unidos é a China, mas não é por causa do socialismo, é por causa do próprio capitalismo chinês. O que faz frente aos Estados Unidos hoje não é o socialismo, o lado socialista da China, é o lado capitalista da China. Eles estão disputando mercados. Da mesma forma a Rússia, que não é mais União Soviética desde o início dos anos 90, ela faz frente aos Estados Unidos não porque tem uma ideologia diferente, porque ela não tem mais uma ideologia diferente, hoje ela também é capitalista. E a China também cada vez mais é capitalista, mas ainda tem resquícios, ainda tem princípios socialistas, enfim. Mas a economia não é controlada pelo mercado, mas está toda ela dentro do mercado, né? Mas então veio um processo de globalização, seguido também de uma política que dos anos 90 foi muito acentuada e agora volta, que foi um processo chamado neoliberalismo. O neoliberalismo ele vem no Brasil, principalmente com os governos de Fernando Henrique Cardoso, que é um conjunto de políticas, lembrando o antigo liberalismo que levou à crise de 29, o novo liberalismo, o neoliberalismo, prega que o Estado tem que intervir cada vez menos nas economias, que é preciso privatizar as empresas públicas, vender as empresas públicas, que é preciso acabar com os direitos dos trabalhadores, porque é para ter livre mercado, então para negociar livremente, esse negócio do Estado determinar salário mínimo, auxílio adicional de periculosidade, auxílio de férias, adicional de férias, adicional... Não. Que os liberais, os novos liberais, os neoliberais querem isso. Não. Que o mercado, a pessoa sente para negociar com a empresa, não precisa de Estado negociando isso. Não precisa de sindicato no meio atrapalhando, não precisa do Estado no meio. Não, deixa que a empresa negocie com o empregado. E muito empregado ingênuo achou que seria melhor para ele assim, né? Isso começa sobretudo nos meados dos anos 80, com Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher na Inglaterra, e isso se espalha também para o resto do mundo, mas aquilo que eles praticam, eles pregavam, eles não praticavam. O neoliberalismo americano, inglês, pregava para países como o Brasil políticas que eles mesmos não adotavam, né? Por exemplo, quando tem que proteger a agricultura, eles entram com fortes subsídios e garantem que a agricultura, os produtos agrícolas deles vão ter maior força de mercado ou uma força competitiva de mercado além dos outros. Coisa que eles falam que a gente não pode fazer. Não, o Estado não pode intervir. Como lá em 29. Ah, o Estado não pode intervir. Mas quando eles faliram, foi o Estado que foi socorrer. Foi o Estado que foi intervir. Intervir quer dizer colocar regras, significa cobrar imposto, significa cobrar multa, significa emprestar dinheiro. É isso que é, assim que o Estado intervém, né? E a política neoliberal volta com força, então, em meados dos anos 80 e começo dos anos 90, coincidindo aí com o fim da União Soviética. Não é coincidência, na verdade estão amarrados esses fenômenos, né? Com o fim da União Soviética e essa hegemonia dos americanos, dos Estados Unidos sobre o resto do mundo. Essa política trouxe... Só o Brasil quebrou 3 vezes entre os anos 90 e o início dos anos 2000 com os 2 governos de Fernando Henrique Cardoso. Começou com Collor. O Itamar ficou um pouco de tempo ali, o Collor foi retirado. Depois veio o Fernando Henrique, fica 2 mandatos. E são períodos de neoliberalismo intenso.
de venda de empresas nacionais, de ataques a direitos dos trabalhadores, de privatizações, de falar em privatizar a universidade. O Chile privatizou as universidades. E 3 décadas depois teve que voltar atrás e está reestatizando, porque foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Ao longo das décadas se percebeu, o que já era óbvio, que a gente já dizia na época, que seria uma tragédia para um povo que as universidades públicas fossem privatizadas. Isso se tenta no Brasil desde os anos 90. Agora volta a se falar nisso novamente. Desde do Temer para cá se volta a falar muito sobre privatizações e neoliberalismo, né? Apesar deles não assumirem que estão falando em neoliberalismo, que estão agindo dessa forma, mas essa é a política deles. Muito bem, e aí caminhando para o fim da nossa explicação aqui, outro marco importante para entender o mundo contemporâneo, o mundo atual, é a questão do 11 de setembro de 2001, quando as torres gêmeas lá do World Trade Center, em Nova York, são atingidas por 2 aviões que foram jogados intencionalmente como um ataque aos Estados Unidos. Esse ataque teria sido organizado por uma organização chamada Al-Qaeda, liderada por um ex-agente da CIA, um ex-agente treinado pela CIA, que é a inteligência americana, Osama Bin Laden. Isso mesmo, o Bin Laden, esse que vocês ouviram falar tanto, foi treinado lá nos anos 80 pelos próprios americanos, pelos Estados Unidos, para combater a União Soviética. Depois ele se rebela e vai combater os Estados Unidos também. Nem existia mais a União Soviética, então, nessa época, né? Por que isso foi importante? Porque a partir daí a política internacional americana, a política militar americana passou a ser de a gente invade o que a gente quiser, sob pretexto de estar caçando terrorista. E pessoas no mundo inteiro, mesmo fora dos Estados Unidos, né, passam a apoiar qualquer risco de terrorismo, ou que venham chamar de terrorismo. Você vai ter populações locais querendo uma invasão americana para dizer assim, olha, tomara que os americanos venham nos salvar. Quando, na verdade, o interesse de americanos, quando invadem, como fizeram no Iraque, como fizeram no Afeganistão, é se apropriar das riquezas naturais daqueles países. Petróleo, gás natural, biodiversidade. Mas o fato é que o 11 de setembro meio que legitimou para o resto do mundo essas ações militares americanas, dando uma espécie de carta branca aos Estados Unidos para poder fazer o que bem entendesse. Essa geografia, essa geopolítica vem mudando, nós estamos num processo de transição, é difícil analisar isso, mas nós podemos dizer que aquele fenômeno mexeu com as estruturas do mundo contemporâneo e quem sabe a gente considere no futuro um novo período histórico que tenha começado justamente ali com o ataque ao World Trade Center, o ataque do 11 de setembro, ok? Espero ter ajudado com essas videoaulas sobre o período contemporâneo. O objetivo foi botar uma narrativa para que vocês possam recheá-los de dados, de datas, de números, de nomes, se vocês quiserem, mas que pelo menos vocês tenham condição de ouvir uma história do começo ao fim para entender do que se trata. Que aí é mais fácil depois você rechear essa história com informações mais detalhadas que vocês podem pesquisar nas enciclopédias, quem ainda tem enciclopédia, nos livros de história, até mesmo nos livros didáticos, vocês vão achar muita coisa que vai ajudar. E na internet, de maneira geral, vocês têm um vasto universo de informação para pesquisar sobre o período contemporâneo, que começou com a Revolução Francesa e vem ao longo dos nossos dias. Ok? Sou o professor Ricardo e fico por aqui. Até a próxima.